voltamos então com o segundo bloco do nosso programa Retrato da História e hoje falando de uma civilização impressionante que deixou realmente para o planeta Terra uma cultura fantástica, que são os hebreus, tá? E que está registrado naquele livro que eu já citei para vocês, que é o maior livro que existe em cima do nosso planeta, que é a Bíblia. Só que nós temos que ler a Bíblia com o olho de historiador, de cientista, porque isso é fantástico. Nós temos aí nos meios tradicionais, muitas vezes, até uma manipulação de determinados aspectos da Bíblia, tá? Para angariar, muitas vezes, rebanho. Mas a Bíblia realmente é um livro fantástico, e se a gente ler realmente com o olho de historiador, nós vamos aprender muito sobre os ensinamentos de todas as civilizações. E depois nós tivemos naquela fase realmente lá dos reis, a construção do templo lá de Salomão em Jerusalém. E Jerusalém tinha muita riqueza, e aquilo era muito cobiçado por outras civilizações. Até que o rei, o imperador da Babilônia, Nabucodonosor, invadiu lá Jerusalém, e realmente ali aconteceu o quê? Uma dispensação, uma dispersão do povo justamente que morava lá, dos nossos irmãos hebreus, através da diáspora. Então, com a destruição ali do Templo de Jerusalém e o domínio, no caso, por Nabucodonosor, a dinastia ficou mais centralizada na antiga Babilônia. E através, realmente, do trabalho de uma grande personalidade na história, Raquel, ela conseguiu unir, realmente, essa saga, e depois, em outros períodos, foram de novo, voltaram para a famosa Terra Prometida, que é Jerusalém. E aí, na história, nasce uma personalidade realmente impressionante, que já estava nos livros dos nossos irmãos hebreus, mas que, no primeiro momento, como existia guerra política, guerra religiosa, domínio, o ego que dominava aquela época, eles não perceberam daquilo que já estava nas Escrituras. E nasceu a maior personalidade que já teve aqui em cima do planeta, Jesus de Nazaré, que inclusive está retratado aqui em cima da nossa mesa, através da Sagrada Família, que nós estamos justamente no período do Natal, e aí Jesus de Nazaré, a história já é conhecida, com filmes, com livro, uma série de situações, veio desconfigurar muitas coisas que inclusive estavam nos livros antigos, na Sagrada Torá, inclusive em outros estudos, e desconfigurou aquilo que foi criado lá, antigamente, na Suméria, por Hammurabi, que é o olho por olho, dente por dente. E aí chega uma personalidade em cima do nosso planeta, dizendo justamente para que você ame o seu inimigo. Aí criou um tumulto lá naquela época. Por quê? Porque as pessoas, ainda naquela época, elas não tinham compreensão. A palavra ignorante não é o lado jocoso. Ignorante é aquele que você ignora. Até uns minutos atrás você ignorava algumas informações que nós estamos passando para você. Então, realmente, aquilo gerou um tumulto. Por quê? Porque era uma guerra religiosa com os caifás da época e com o Império Romano. Então, não identificaram realmente aquela personagem que estava ali, trazendo uma nova linguagem para o planeta. Por quê? Porque ele estava recebendo a frequência e emanação do Cristo, do mestre Maitreya, e que naquela época realmente 99,9% das pessoas não sabia nem se relacionar com esses tipos de conhecimentos, tá? Então realmente aquela passagem de Jesus, que foi retratada na história, foi o divisor de água do nosso planeta. Tanto é que foi antes de Jesus e depois de Jesus, tá? Então, muitas situações vão ser esclarecidas daquela época, que nós temos aí muitos escritos pelos apóstolos, situações realmente que foram vivenciadas por Jesus de Nazaré, mas que agora, na nova era, muitas coisas vão ser esclarecidas e vão ser tudo colocado nos seus devidos lugares através do conhecereis a verdade vos libertará. Tá? Porque a nossa história realmente tem passagens impressionantes, mas existem muitas mentiras também na história que a gente tem que agora é a hora da verdade. A nova era, gente, é a hora da verdade. Quem estiver em cima da mentira
realmente vai ter momentos muito tristes na sua vida. Você tem que caminhar na sua vida em cima da luz, em cima da verdade, tá? Então, nesse nosso segundo bloco, né, é lógico, muito rapidamente, porque falar de uma civilização, né, que vai comemorar 5.776 anos, realmente é uma coisa extraordinária. Por quê? Porque a civilização, uma das civilizações mais antigas que nós temos, né, e que realmente vem seguindo desde lá de Abraão, né, o seu caminho aí do planeta, e agora também agregado aqui junto com nós, aqui do povo brasileiro, tá? Então essa fase é uma fase muito interessante, que foi a fase de Jesus de Nazaré, e que através das suas 12 mondas, que foram os seus 12 apóstolos, né, conseguiu realmente mudar o vórtice energético do planeta. E ele foi muito humilde e as pessoas ainda não perceberam que ele falou: vocês podem fazer coisas maiores do que eu. Nós tivemos personalidade na história, não vamos dizer que fizeram coisas maiores do que Jesus, mas eles intensificaram determinadas passagens de Jesus na história. Mahatma Gandhi, por exemplo, foi uma personalidade fantástica. Nós iremos falar também da civilização hindu, porque Mahatma Gandhi libertou um país com 800, né, milhões de pessoas sem dar um único tiro. Ele agregou justamente esse lado da não violência, né, que não foi aquilo que Jesus encontrou na época dele, e libertou um país inteiro através do quê? Através da alquimia e da inteligência que ele tinha. Reunindo o quê? Reunindo os 7 ramos de desenvolvimento da humanidade, através da política, da educação, né? Então nós temos filmes, nós temos documentários aí falando da vida de Mahatma Gandhi, né? Que realmente é um ser que cumpriu aquilo que Jesus de Nazaré falou lá atrás. Vocês podem fazer coisas maiores do que eu. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, não sai daí não. Hoje nós estamos falando aqui realmente de uma civilização, que é a civilização impressionante dos hebreus. É só um minutinho e nós já voltamos.